John L. Baird. Sendo filho de pais religiosos, acabou sendo considerado incapaz pelo exército escocês por conta de seus problemas de saúde, sendo assim impedido de lutar no primeiro massacre injustificável da história, que foi a Grande Guerra. Por conta disso, o foco de sua vida foi se dedicar à engenharia, atuando como superintendente de uma empresa de eletrônicos, até que em 1920 conseguiu uma inspiração que iria mudar a forma que toda a humanidade via e ouvia o mundo ao seu redor. Baird foi o homem responsável pela criação de uma das mais perigosas armas que se manteve no topo até o advento da tecnologia que chegou no final dos anos 90, quando foram popularizadas outras armas ainda mais perigosas, que ficaram ainda mais comuns de uma pessoa civil ter acesso. E que arma destrutiva foi essa criada pelo John L. Baird? A televisão. A televisão, desde a sua primeira demonstração fechada feita nos anos 20 para apenas 50 cientistas, possui uma missão primordial, que é disseminar informação através de imagem e áudio. E eu não preciso nem dar minha opinião nesse caso. Todo mundo hoje tem uma televisão, seja para jogar videogame ou assistir algum serviço de streaming. Mas o fato é que provavelmente tu tem uma delas na tua casa. Talvez não essa belezinha pesada com 17 polegadas e painéis de madeira, mas com certeza tem uma dessas que mais parece um quadro negro e que quase possuem as mesmas funcionalidades desse computadorzinho que tu tem no bolso. O luxo que as pessoas de 70 anos atrás nem imaginariam ter. Quer dizer, da mesma forma que até 30 anos atrás as pessoas também nem conseguiriam imaginar poder ter acesso a todas as informações, notícias e instruções que existem na internet com tanta facilidade como as pessoas de hoje em dia possuem e não dão valor algum. Mas enfim, durante todo esse período antes da popularização da internet, as pessoas não tinham escolha a não ser confiar no que era dito nas rádios, nos jornais impressos e na televisão. Confiança que muitas vezes foi usada como combustível apenas para a diversão e lucro das pessoas por trás das câmeras, como por exemplo o escândalo de jogos de quiz da TV americana nos anos 50, onde foi descoberto fraudes que aumentavam ou diminuíam as chances de algum competidor vencer o programa. Eu sugiro muito que tu assista o vídeo de um cara chamado Leo Vader, onde ele explica com detalhes todo esse caso e como reality shows atuais ainda conseguem manipular os resultados. Outro e mais famoso exemplo disso é a transmissão da Guerra dos Mundos que aconteceu em 38. Como eu disse antes, é uma história muito popular, mas caso tu tenha vivido os últimos 20 anos dentro de um buraco no meio do deserto, eu vou explicar. Resumidamente, no Halloween de 1938, durante a transmissão de um programa de rádio americano muito popular de audiodramas, foi encenada a adaptação de um trecho do livro A Guerra dos Mundos, que por conta da inocência da população da época em identificar o que era real ou não, acabou gerando pânico nas cidades em que foi transmitido o programa, com pessoas saindo na rua com armas e outras tentando fugir de suas casas. No caso desse incidente, a emissora não teve culpa alguma do que aconteceu, já que o programa havia sido anunciado com uma semana de antecedência nos jornais, tendo até fotografias do elenco divulgadas na manhã do mesmo dia. Porém, não é sempre que as pessoas por trás das câmeras provocam esse tipo de comoção por acidente, sendo esse o tema principal do misterioso canal chamado Local 58. O canal foi criado em 2017 e teve sua última transmissão postada no canal durante o fim do ano passado. Mas então, o que exatamente faz esse canal de televisão esquisito ser tão interessante? Bom, por um breve momento finge que tu é um americano normal vivendo uma vida comum durante os anos 70, depois do dia inteiro fazendo protestos contra a guerra do Vietnã, usando ervas medicinais ilícitas e resolvendo mistérios com os teus amigos e um cachorro. Em uma madrugada tu resolveu ligar a televisão antes de dormir e do nada tu se depara com isso. Por algum motivo, o canal favorito da América repentinamente decide encerrar suas transmissões. Só que ao invés da emissora sair completamente do ar, uma interferência indica o início de um aviso de contingência. Um aviso de contingência é usada pelo governo como forma de informar a possibilidade de algo realmente grave ocorrer, como por exemplo em caso de ataques nucleares ou de invasão militar. Voltando à transmissão, um pouco antes da emissora sair do ar, uma vinhetinha aparece com a mensagem "Tenha uma boa noite". Nada de anormal aí, até que tu repare na imagem de um astronauta atrás do letreiro. Esse é o pedaço de uma foto real tirada durante a missão espacial Apollo 15, com destino à Lua, onde foi encontrado o que é conhecido como a Pedra do Gênesis. Mas por que isso é importante? A gente vai descobrir em breve. O aviso de contingência então se inicia e um outro aviso mais estranho ainda ocorre na tela da tua TV. O pior já passou. Apesar do sacrifício de nossos cidadãos e do poder de nossas forças armadas, os Estados Unidos estão sendo forçados a se renderem ao inimigo. Mesmo com eles ocupando nossas fronteiras, nossas ruas e nossas casas, o inimigo jamais irá tomar nosso espírito.
Mas espera um pouquinho, os Estados Unidos se rendendo? Que inimigo é tão poderoso capaz de fazer a maior potência do mundo se render? Os russos? Aposto que eu e tu estamos cheios de perguntas, mas a mensagem faz questão de ficar ainda mais assustadora. É por isso que todos os americanos estão convocados a agir, para preservar a memória dos Estados Unidos como limpa e iluminada, imaculada e intocada. Saibam que eu já tomei a iniciativa e agi na companhia de minha família e das pessoas que eu amo. Vamos fazer que nossa nação coletiva ecoe através da história. Mesmo na derrota, nós nos recusamos a desistir. Até mesmo na derrota, nós declaramos a vitória. Assinado, Lyndon B. Johnson, presidente dos Estados Unidos. Como se já não fosse assustador o suficiente ter seu país invadido por um inimigo desconhecido, o próprio presidente te convoca a agir. Só que agir como? Pegando em armas e lutando contra o invasor? Na verdade, esse aviso seria muito menos mórbido se não fosse por uma mensagem final. Haja imediatamente. Honra e liberdade de alcançar a última e maior liberdade de todas. É um privilégio ser convocado a agir. Você leva a América com você. Nós todos seremos lembrados. Use o método mais disponível para você nesse momento. A sua coragem irá inspirar os outros. Não há nada a temer. O momento chegou. Acesso a armas de fogo carregadas é ideal. Coloque a ponta no céu da sua boca. Obrigado. Junte-se aos seus vizinhos, sua família e o seu Deus. É exatamente isso que tu tá pensando. O governo tá sugerindo que não só tu, como todos os que tu conhece, então, subam uma escada rolante pra cima ou pra baixo, se é que tu me entende. A mensagem então continua. Como cidadão, você deve agir agora. A polícia local recebeu ordem de garantir o seu cumprimento. É contra a lei se atrasar. Essa mensagem irá se repetir até não haver mais ninguém para lê-la. Posição da vitória. Se houver tempo, lembre-se, deite-se no gramado, olhe para cima e junte os pés. Em relação às crianças, trate deles antes de você mesmo. Use um tom de voz calmo. Todos podem fazer a sua parte. Crianças e animais. Os menores patriotas. Parceiro, é muita coisa para processar. Tu só queria assistir alguma besteira de TV aberta e do nada teu país vai ser invadido por um inimigo tão perigoso que o exército não conseguiu impedir. Sendo melhor tirar a própria vida do que se render. Tu começa a ficar nervoso depois de escutar uma sirene de polícia bem ao longe. Tu começa a perceber que até os teus vizinhos estão quietos demais. O medo e a dúvida começam a tomar conta de todos os pensamentos que passam na tua cabeça, até que... Correção. Hoje mais cedo essa emissora transmitiu o que pareceu ser um aviso urgente da agência governamental americana. Isso foi confirmado como sendo falso. A Local 58 pede desculpa por qualquer confusão que possa ter ocorrido. E aí a transmissão acaba. Bom, eu acho que eu não preciso nem mais explicar o motivo de eu ter ficado tão empolgado para fazer o roteiro desse vídeo sobre o Local 58. Apenas com essa primeira transmissão a gente consegue perceber que tem algo muito errado acontecendo. Como eu sou um telepata habilidoso, eu já imagino que tipo de pergunta tu deve estar se fazendo nesse momento. Por que nos anos 70? A resposta dessa é bem fácil. Logo em contingência a gente tem uma dica de que época isso tudo tá rolando, justamente no card que aparece no começo da interferência. Logo no topo o aviso não usar depois do dia 13 de 1970 e no final da transmissão a mensagem assinada pelo presidente Lyndon B. Johnson, que na vida real teve um mandato de 1963 até 1969. Como provavelmente essa transmissão ocorreu entre os anos 60 e 70, certamente nessa linha temporal o Sr. Lyndon acabou ganhando mais um mandato, até porque a gente tem que considerar que o Local 58 é uma realidade paralela à nossa. Agora a segunda pergunta é: o que aconteceu aqui? Superficialmente, alguém invadiu a transmissão da emissora e colocou esse aviso bizarro para assustar os telespectadores. Nada muito diferente do que acontece de vez em quando na vida real, mas vamos olhar com carinho cada detalhe esquisito nessa invasão. Primeiro a gente vê o card que eu citei anteriormente com a indicação de que o vídeo não seja usado depois dos anos 70, mas o mais curioso é que logo após a indicação existe uma descrição que diz: carretel da mensagem de contingência barra para ser usado apenas nos eventos em que os Estados Unidos se rendam a forças inimigas intransponíveis. Em seguida temos a logo do Departamento para a Preservação da Dignidade Americana. Não é algo que existe de verdade, mas pelo que parece é um grupo do governo criado para não permitir que a imagem da americana seja vista como alvo de pena ou vergonha em caso de derrota militar. Mas até aí tudo bem, tá acontecendo tudo de acordo com a situação que a gente testemunhou. A gente tem as instruções esquisitas, a mensagem interrompida e a retratação aparece.
Só que alguns poucos segundos antes do vídeo acabar, a gente vê um último card do Departamento de Preservação e a gente entende algo chocante. Card de pedido de desculpas por invasão de aviso falso da Local 58, para ser usado no caso de transmissão acidental ao público durante o teste fora do ar de transmissão remota. Só que o que isso significa? Bom, na minha interpretação, alguém sem querer revelou um enorme segredo do governo americano e teve que consertar tudo criando essa desculpinha de que havia sido uma invasão de transmissão. A terceira pergunta é: quem é esse inimigo? Não é surpresa para ninguém que os Estados Unidos criaram vários inimigos políticos ao redor do mundo, mas quem seria tão poderoso a ponto de ser necessário que todos os americanos precisassem tirar suas próprias vidas em caso de invasão? Para que essa pergunta seja respondida, a gente tem que dar uma olhadinha em outra transmissão, que é o Show for Children, ou Show para Crianças. Como o próprio título já sugere, esse show faz parte da programação infantil da Local 58, e por causa disso seria impossível não ter algo dark ou esquisito sendo mostrado na nossa cara. O programa inteiro se baseia em um desenho animado em que um personagem esqueleto chamado Cadáver passeia por um cemitério e começa a encontrar coisas estranhas dentro de covas. Na primeira cova, onde ele acha que vai encontrar sua esposa, ele vê um esqueleto um pouco realista demais. Na segunda cova, ele novamente dá uma olhada e encontra isso. Uma criatura esquisita com um bico que parece fazer um barulho de felino. Assustado, o pobre esqueletinho então corre para a terceira cova. O clima não parece mais amigável como antes, e ao olhar para dentro dela, ele encontra o que parecia ser um buraco sem fundo. O cadáver então desce até chegar no que aparenta ser uma caverna, onde ele caminha por alguns segundos até a cena terminar. O desenho então retorna a uma cena onde o personagem está deitado no fundo da cova que ele encontrou, e olhando para o céu, ele vê a lua e se torna um esqueleto inanimado. O desenho acaba e pronto. Lá se foi mais uma transmissão. Bom, deu muito bem para descobrir que tipo de invasão teoricamente estava acontecendo, né? As dicas são bem óbvias. Um esqueleto e um cemitério com covas que tem coisas estranhas dentro. Se tu em algum momento achou que eu ia dizer zumbis, podia até ser, mas o nêmesis real dessa história é a nossa amiguinha redonda voadora, que aparece bastante durante esse desenho. A Lua. De fato, tudo isso que está acontecendo possui uma relação direta com a Lua. Começando com a foto que a gente vê no card do primeiro vídeo, lembra? A foto do astronauta batendo continência para a bandeira. Então, como eu já tinha dito, essa foto foi tirada durante a segunda caminhada na Lua durante a missão Apollo 15, que ficou relativamente famosa na história americana por causa de alegações de má conduta dos astronautas e problemas com vazamento de água. Bom, além dessa relação, eu vi poucas pessoas comentarem algo interessante que foi encontrado nessa expedição. Na segunda atividade extraveicular dessa missão, justamente na mesma em que a foto foi tirada, foi encontrada na cratera de Spur essa pedrinha aí. Eu sei que olhando de longe ela parece não ter nada muito interessante, além de ser uma pedra que veio da Lua. Porém, essa belezinha aí não é nada mais, nada menos do que um anortócito, uma espécie de rocha magmática que se formou ao mesmo tempo que a própria Lua, sendo o material mais antigo já extraído de lá. A minha hipótese é que nessa linha do tempo tudo ocorreu exatamente como a da vida real. Porém, durante a exploração da Apollo 15, o governo americano encontrou algo que não deveria, algo perigoso e instável, que a qualquer momento poderia destruir até mesmo a maior potência militar do mundo. Tendo que esconder isso, eles prepararam as mensagens de aviso, preparando também uma carta na manga caso alguma dessas mensagens acabassem vazando no momento errado. Bom, agora a gente sabe quando a interferência aconteceu, por que aconteceu e como aconteceu. Porém, a linha temporal apresentada na fanwiki da Local 58 ainda é considerada alguns outros vídeos com alguns elementos que comprovam essa hipótese, que no caso é de ter algo relacionado com a Lua, não de forma mágica, mas sim pela invasão de criaturas que vieram diretamente da nossa amiguinha gorducha. Essa teoria é conhecida como teoria lunar, um nome até que legalzinho. Bom, é fato que a Lua está afetando diretamente as pessoas na Terra, mas não de forma. O mais provável é que essa influência seja de forma psíquica, e a prova disso está em uma fita transmitida pela Local 58 chamada Real Sleep, ou sono verdadeiro. Dessa vez, muito provavelmente a gente está nos anos 80, e por isso a transmissão parece estar numa espécie de fita VHS, como diz o card de introdução. Porém, já de cara, durante a imagem onde apresenta a programação do canal, a gente pode perceber que o programa Real Sleep vai ser transmitido às 3 horas da tarde. Quer dizer, um horário não muito favorável para apresentar um programa com foco principal em dormir, né? O fato é que em poucos segundos a gente tem muita informação para processar, então vamos com calma. Pelo que parece, essa fita em específico se trata de uma gravação particular em VHS
VHS de um cara chamado Philip Gerhardt. E isso é interessante porque muito provavelmente nosso amigo Philip comprou essa gravação diretamente da emissora, como aquelas fitas antigas do telecurso, em que a galera ligava para comprar as aulas diretamente de uma empresa distribuidora, que no nosso caso aqui se trata da TRI. Bem, continuando com a fita, o vídeo começa com o que parece ser a primeira de várias sessões com focos diversificados, sendo essa se tratando de mitos versus fatos. O importante aqui é perceber a extrema parcialidade presente no decorrer da aula, já que durante a resposta da pergunta sobre se sonhos são necessários para um sono regular, primeiramente é dito que os sonhos ocorrem de forma correlacional ao sono REM e não causal. O que isso quer dizer? Bem, significa que o sonho é algo que ocorre ao mesmo tempo que o sono REM, e não que um é responsável pelo outro. Porém, logo em sequência, o programa apresenta ideias completamente contra a necessidade de sonhar, se referindo a isso como vestígio de uma mente primitiva, além de afirmar que enquanto um sono completo de 8 horas pode ajudar na recuperação do corpo, os sonhos constantemente atrapalham esse benefício, com, abre aspas, alucinações sem sentido. A segunda sessão possui como foco algo chamado mapa de Clitman. Na verdade, na vida real não existe nada com esse nome, mas eu consigo te explicar ao menos quem é esse bendito Clitman do título. E esse nome se refere a um psicólogo americano que ficou muito famoso por ser um dos primeiros profissionais dedicados a estudar o sono REM, que se trata do ciclo noturno mais profundo do ser humano. Mas bem, vamos voltar para o tópico do vídeo. Essa seção explica o mapa de Clitman como fruto de um estudo feito para identificar as vias neurais por onde os sonhos exploram o nosso subconsciente. E tentando traduzir a explicação técnica para algo mais simples, é dito que esse tal mapa não só consegue identificar os impulsos elétricos neurais responsáveis pelos sonhos, como torna possível a transmissão de outros impulsos externos, sejam eles visuais, auditivos ou iluminativos. Ou seja, os cientistas da TRI agora podem controlar o que tu vai sonhar quando tu dormir para te manipular. Cara de teoria da conspiração, né? Bem, dá só uma olhada na mensagem do terceiro tópico. Aqui nós temos algumas coisas muito legais acontecendo. Tirando toda a bizarrice dessas imagens e sons esquisitos, esses últimos minutos do programa são primordiais para a gente entender o que está acontecendo. O primeiro elemento que a gente tem a confirmação é de que de fato existe um grande esforço dessa empresa em anular completamente os sonhos dos seus clientes, seja lá por qual motivo. Só que como é que eles são capazes de fazer isso? A gente vai entender isso agora. Durante as 4 sequências dessa sessão, a gente se depara com vários tipos diferentes de rostos que podem ficar distorcidos à medida que tu observa o centro da imagem. E isso é causado por um efeito de ilusão de ótica, já que na realidade eles não possuem alteração alguma. O cérebro é bem esquisito, né? Bom, o fato é que aqui nós temos a confirmação de que essa fita não só se trata de uma gravação de colecionador de um programa esquisito, mas sim que se trata de uma fita feita particularmente para os cidadãos participarem desse experimento de distorção de realidade, como se induzisse uma constante sensação de sonho, tornando assim muito fácil para que essas pessoas se tornem suscetíveis à manipulação, não só distorcendo a tua noção do que é a realidade ou não, mas também te retirando completamente do que é considerado sólido, para não te permitir reconhecer mais nada do mundo, além do que eles te dizem que é certo ou errado. Apenas o desperto pode pensar. Eu sonho com o mundo acordado. A cognição é uma mentira. Aqui não há rostos. Um sonho é um pensamento covarde. Eu nunca irei sonhar novamente. É um câncer na face. Quando dormimos, nós morremos. Não somos feitos para sonhar. Opa, vamos com calma porque ainda tem muita coisa pela frente. E como já é comum aqui do canal, eu vou dividir esse ARG aqui em vários episódios, porque sabe como é, né? Dinheiro. Mas eu realmente acho que a gente chegou até um tópico muito interessante dessa série. Mensagens falsas do governo, entidades espaciais com raivinha e experimentos neurológicos proibidos. Eu sei que ainda é difícil correlacionar cada vídeo em apenas uma história, mas relaxa que a gente vai ter uma parte 2 para tentar criar um sentido para as outras transmissões, já que tem vários episódios. Eu quero agradecer a galera que votou na enquete da semana passada, que eu tinha feito só como teste, mas como aquilo deu certo, eu tô realmente pensando em fazer isso constantemente, talvez no dia em que cada vídeo seja lançado. Tipo, eu lanço o vídeo num dia e no mesmo dia eu já faço enquete E no mesmo dia eu já faço enquete do próximo tema. Enfim, valeu mesmo por ter assistido até aqui, não esquece de recomendar o próximo tema aí nos comentários, falar a tua opinião, falar o que a gente errou e até a próxima.